Lucas 11:13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Irmãos, chegamos à presença de Deus e temos muitas coisas para pedi-lo. E às vezes ficamos tão focados em pedir ao Senhor as coisas materiais. Queremos até as bênçãos para o físico, como a cura, como a libertação de algum problema, às vezes na área emocional, e deixamos passar desapercebido que precisamos pedir também ao Pai o Espírito Santo. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês a respeito das dádivas do Espírito Santo. O Espírito Santo já é uma dádiva de Cristo. Dádivas são presentes, dádivas são coisas que recebemos de alguém, coisas tão maravilhosas que nos surpreende. E o Espírito Santo é uma dádiva de Jesus, é um presente de Jesus para as nossas vidas. Compartilhe com a pessoa que está do seu lado, diga bem assim: Jesus tem um grande presente para você. É o Espírito Santo. Muitos são os cristãos que eles se preocupam com o casamento, apresentam o seu casamento a Deus, não é errado, apresentam a vida financeira, também não é errado, apresentam a saúde, pedem cura, também não é errado. Mas há uma grande dádiva que Jesus quer que você tenha na sua vida. Jesus disponibilizou o Espírito Santo para mim e para você. É um privilégio muito grande para os cristãos se relacionarem com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa. O Espírito Santo é verdadeiramente o Emmanuel, o Deus conosco. Ele está em nosso meio, Ele está conosco. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é santo, e Ele é presente na vida daqueles que o buscam. Que nesta noite
o nosso interesse seja pelo Espírito Santo. Que você abra nesta noite o seu coração para buscar o Espírito Santo. Você chegou aqui, já pediu pela sua família, já pediu pela sua saúde, já entregou os seus problemas na mão de Deus, e agora vai sair assim, da maneira que chegou? Deus não oferece isso no culto para ninguém. Ele oferece para cada um de nós, individualmente, a presença do seu Espírito. Quantos estão interessados nesta noite em receber essa dádiva tão preciosa que é o Espírito Santo? Diga amém. Alguns, outros talvez não tenham interesse, porque a vibração da nossa voz externa o nosso coração. Se o nosso coração ferve de desejo, de amor, a gente grita, a gente se solta. Mas se há alguma coisa nos prendendo, então a gente fica tímido. Bem, eu não sei. Você já presenteou alguém, sim ou não? Quem já deu presente aqui às pessoas no aniversário delas, no casamento delas, ou até fora de datas comemorativas? Quem já presenteou alguém aí? Levante a mão. Você já deu algum presente alguma vez? Levante a mão. Não tenha medo de levantar a mão. Quando você dá um presente a alguém, você dá por mérito? Você dá porque a pessoa é boa? Você dá porque a pessoa é bacana, não tem defeito? Ou você dá porque ama? Ou você dá porque quer participar da vida daquela pessoa? Jesus disse que nós somos maus, mas na hora que é para dar boas dádivas aos nossos filhos, nós damos. Damos presente aos nossos filhos quando são pedidos, e damos presentes aos nossos filhos quando também eles não nos pedem. Nos esforçamos para presenteá-los, surpreendê-los. O Espírito Santo é uma surpresa de Cristo para a tua vida. É um presente de Jesus para a tua vida. Não podemos fazer como até aqueles filhos mal criados fazem. Não quero não. Comprou esse presente que quis comprar, mas eu não quero não. Com o Espírito Santo não é agradável agirmos. Não quero não. Porque o Espírito Santo, ele te sela para a salvação. Compartilhe com a pessoa que está do seu lado, diga, deseje, queira o Espírito Santo, porque ele te sela para a salvação. É o penhor, é o selo de Deus para a salvação. E ao nos relacionarmos com o Espírito Santo, nós recebemos dele. Não é a casa, não é o dinheiro,
O que nós recebemos do Espírito Santo é a presença dele. É a presença dele em nossas vidas. É a presença dele dentro de nós. Isso é melhor do que casa, carro, dinheiro. É melhor que tudo. A presença do Espírito Santo em nossas vidas vale muito mais que qualquer quantidade de ouro, qualquer quantidade de prata ou diamantes. É o maior presente já deixado por Jesus Cristo para os crentes. Ele não deixou para o mundo, ele deixou para os crentes. Ele deixou para aqueles que creem. Quais são os privilégios para quem anda com o Espírito Santo? Há privilégios? Há. Quem anda com o Espírito Santo é guiado. Quem anda com o Espírito Santo ouve a voz dele. Quem anda com o Espírito Santo recebe dele as revelações de Deus. Amém? Diga comigo, quem anda com o Espírito Santo é guiado, orientado, ouve a voz dele e também ele revela as coisas de Deus para nós. Ei, meu irmão, minha irmã, eu te aconselho a você ter um interesse muito grande pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele é um ser, ele escuta, ele fala, ele vê, ele sente, ele é poderoso, ele é Deus. Desejar a presença do Espírito Santo na vida é desejar a presença de Deus. Quantos querem? Quantos desejam? Comece a falar com ele, diga: Espírito Santo, eu te desejo, eu te quero na minha vida. Aleluia. A palavra do Senhor em João 16, 13. Jesus disse: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Esse versículo nos mostra que o Espírito Santo revela as coisas que vão acontecer e o Espírito Santo guia. Ei, olhe para mim. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, dificilmente erramos. Só vamos errar o rumo, só vamos mudar de rota se quisermos. Seguir a direção do Espírito Santo é seguir a direção de Deus. Você sabia que o Espírito Santo, ele já falou comigo hoje?
quando eu cheguei de Nova Açores, chegamos por volta de 10 horas da manhã, eu perguntei a ele: Senhor, o que eu vou pregar nessa noite? E ele me revelou a palavra e ele falou ao meu coração: você vai falar de mim. Você vai falar de mim, vai falar do Espírito Santo. E a palavra que você vai usar é esta e esta. Ele revela a palavra. Ele revela. Ei, querido, tenha comunhão com o Espírito Santo. A gente vem na igreja e a mente fica naquela bagunça. Você dá atenção a isso, dá atenção àquilo outro, mas não dá atenção ao Espírito Santo. Ele veio a esse culto para te ouvir, mas também ele está aqui para ser ouvido. Está escrito na palavra de Deus: quem tem ouvidos, o quê? O que o Espírito diz. Irmão, não sei. O que é que passa na cabeça de algumas pessoas que vêm ao culto e não se concentram, e não dá atenção ao Espírito Santo? Ele está aqui. Eu sinto a sua presença. Ele está falando comigo. E certamente ele está falando com você. E que privilégio é ouvir a voz de Deus. Deus fala na pregação. Deus fala como ele quiser falar. Mas ele fala na pregação. E a gente só tem uma maneira de falar com Deus. É na oração. É concentrando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para Deus. Amado, se nós dessemos a atenção ao Espírito Santo, a atenção que damos ao celular. De madrugada, vou dar atenção no celular. Termina o culto, atenção ao celular. Se você e eu dessemos a atenção que o Espírito Santo merece e requer, porque terminou o culto aqui, tem aqueles que vão continuar ligados com Deus, mas tem aqueles que ouviu a palavra, ela entrou aqui e saiu aqui, e chega em casa, está no celular, distraindo. Faz isso não. Não faz isso não com a tua alma. Não faz isso não com o teu espírito. Se nessa noite tu está aqui te alimentando de Deus, quando chegar em casa, vai para a sobremesa, pega a Bíblia, vai ler. Deixa para pegar no celular amanhã, lá para meio-dia. Aprende a não ser escravo, irmão. Aprende a ser servo de Deus, escravo de Deus. Isso nos leva a viver uma vida cheia do Espírito. Você pode sair daqui radiante. Você pode sair daqui pulando, que nem pipoca na pipoqueira, recebendo o calor. Mas se quando você chega em casa, joga no balde de lixo tudo que você ouviu, tudo que você dedicou em prestar atenção, não faz isso não.
recebe de bom grado a palavra, deixa o Espírito Santo falar contigo, deixa ele te revelar a palavra, deixa ele te guiar. E outra coisa, é um grande privilégio nosso, é saber que o Espírito Santo nos ouve. Levante a mão para o céu e diga: obrigado, Jesus. O Espírito Santo me ouve. Aleluia. 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 Queridos, não importa se Satanás fica em derredor, ouvindo também para querer estragar. Não importa. Ele já está estragado e ele só vai estragar a vida daqueles que der lugar a ele. O problema nosso com Satanás é não abrir brecha. Acabou a história. Não abriu brecha para ele, você está protegido, guardado por Deus, pelos seus anjos, pelo Espírito, pela sua palavra. Amém? Compartilhe com a pessoa que está do seu lado. Diga: o Espírito Santo, além de ser um grande amigo, ele é intercessor. Aplaude a ele por isso. Aplaude a ele. Ele intercede pelos cristãos. Amém? Ele intercede por você. O ato de estarmos aqui já foi um ato intercessório dele. Você não está aqui porque não tenha sido guiado, orientado por ele. Ele já te orientou, o Espírito Santo orientou você para você estar aqui. Guiou você até aqui. E nesta noite, ainda neste culto, o Espírito Santo quer interceder por nós. Ele quer falar com Deus ao teu respeito. Ele quer te impulsionar a orar. Romanos 8, versículos 26 e 27. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Amém? O Espírito Santo não vai pedir a Deus uma casa para você. Não. Porque as coisas de Deus são espirituais. E o prazer de Deus para conosco é com as coisas espirituais. Ele concede as coisas materiais porque são secundárias e porque Ele é misericordioso. Mas Jesus disse, em primeiro lugar, devemos buscar o quê? O quê? O reino, e as demais coisas vos serão acrescentada. E o Espírito Santo, ele faz parte dessa primeira coisa que deve ser buscada. Ele faz parte do reino do céu. Ele deve ser a primeira coisa pela qual nós devemos nos preocupar e pedir a Deus.
Senhor, enche-me do teu Espírito. Senhor, eu quero andar com o teu Espírito. Senhor, eu quero viver com o teu Espírito. Eu quero viver em novidade de vida. Senhor, eu quero produzir fruto do teu Espírito. Sabe para que o Espírito Santo, ele está aqui? Para que você peça a presença dele, para que eu peça a presença dele, para que nós venhamos a ficar mais parecidos com Jesus Cristo. E se ficamos parecidos com Jesus Cristo, ficamos também parecidos com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é igualzinho a Jesus. Jesus disse bem assim: enviarei o Consolador, e o Consolador é do mesmo jeito que eu sou. Do mesmo jeito. Compartilhe com a pessoa que está do seu lado. Diga: ter o Espírito Santo é uma dádiva que não tem dinheiro que pague. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está aqui para convencer o mundo. O Espírito Santo está em nós para despertar na nossa vida o sinal de alerta, para colocar em nós o sinal amarelo. Olha, atenção, atenção, isso não é certo, isto é errado, isso é certo, vai em frente. A Bíblia diz: todavia, digo-vos a verdade, Jesus falando, convém que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diga comigo: obrigado, Jesus, porque o Espírito Santo é um sinal de alerta na minha vida. Quem de nós já não ouviu no nosso interior aquela voz: não faça, não vá, não é assim, é assim, faça assim, espere? Quem não já ouviu? É a voz do Espírito. Quem anda com ele conhece a voz dele. Basta andar com ele que conhece a voz dele. Basta viver com o Espírito Santo e vai conhecer a voz dele. Ele diz: não faça, meu servo, não vá por esse caminho, vá, agora não, pare, espere. Ele convence. Ele convence que está errado. Isso está errado. Não chega nem perto, porque isso está errado. O Espírito Santo é um sinal de alerta antes do pecado. O sinal, ele não é um sinal de alerta depois do pecado. Ele é antes, para que eu e você não venhamos pecar, não venhamos cair no pecado. Quantos de nós, não ouvimos ele falar: não faz isso não. Mas a desobediência leva a fazer e pagamos um preço alto. E chegamos a dizer: bem que o Espírito Santo me falou, bem que o Espírito Santo me disse. Ele convence, mas ele não obriga. Convencer não é obrigar. Convencer é dizer: está certo. Convencer é dizer: está errado, não faz. Convencer não é proibir.
Convencer não é dizer bem assim, se você fizer eu te mato. Não. Ele apenas fala, ele apenas orienta. Quantas pessoas que tomaram decisões erradas, não diz assim, se eu tivesse ouvido o Espírito Santo, bem que ele falou comigo, mas eu não dei ouvido. É uma dádiva maravilhosa você ter um amigo como o Espírito Santo, vivendo crente 24 horas dentro de você. O que eu estou falando é para crente. O que eu estou falando aqui é para quem crê. O que eu estou falando não é para religioso. Porque religioso não entende essas coisas. Como pode uma carne podre igual a minha ter o Espírito Santo? Mas aonde o Espírito Santo habita, a carne não se torna podre. Ele vem e tira toda a podridão. Ele vem, trata e faz uma limpeza. Ele arruma a casa para ele morar. Quem foi que disse que ele mora numa casa desarrumada? O Espírito Santo entra na minha e na tua vida e ele vai arrumar a casa. Tem coisas que ele vai dizer, joga fora. Vamos, vai jogando fora. E nós vamos jogando fora. Tem coisas que ele vai dizer, vai pegar, vai buscar, bota aqui dentro, eu quero aqui dentro, vai buscar. E nós vamos buscar na palavra, nós vamos buscar em Deus e colocamos dentro de nós, para que o Espírito Santo fique bem à vontade dentro de nossas vidas. Quem está entendendo? Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga não, jogue fora esse presente extraordinário que Jesus Cristo te deu. Amém? Agora eu vou falar uma coisa séria do Espírito Santo. Tudo o que eu falei é sério. Foi muito sério até agora o que eu falei, mas o que eu vou falar agora é seríssimo. O que é, pastor? Não entristeça o Espírito Santo, viu? Não entristeça o Espírito Santo. Ele é uma pessoa sensível. Amém? O Espírito Santo tem sentimento. Ele sabe quando nós estamos dando atenção para Ele e não. Ele sabe quando estamos fazendo alguma coisa que o entristece. E a palavra é taxativa. Não entristeçais ao Espírito Santo, o qual fostes selados para o dia da redenção. Ei, você quer que o selo seja quebrado? Um selo quebrado é uma correspondência aberta. Essa é a verdade. Quando se quebra o selo de uma correspondência, aquela correspondência está aberta. Então, ela está sujeita ao manuseio de qualquer pessoa. Qualquer curioso vai ver o que é que tem dentro daquela caixa, daquele envelope, porque aquela correspondência foi quebrado o seu selo, foi violado o seu lacre. Você tem o lacre do Espírito Santo, porque você é de Deus, e para as mãos de Deus nós iremos um dia. Diga comigo, eu sou de Deus, e para as mãos de Deus o Espírito Santo vai me levar. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Isso alegra o seu interior. O Espírito Santo chegar com você lá no céu e entregar para Jesus.
Porque é isso que ele está fazendo com a noiva. Ele está fazendo com a noiva o quê? Preparando a noiva. Para quando acontecer o arrebatamento, ele sobe também com a noiva e lá. Já nos ares, ele entrega a noiva ao seu noivo. E vai dizer para o noivo: trabalhei, preparei, e aqui está, meu Senhor, a tua noiva adornada, preparada para as bodas. Para o casamento, viver, amado, com o Espírito Santo é viver com os reflexos maravilhosos do céu. Porque o Espírito Santo, ele não vai estar dando realmente ao nosso coração interesse pelas coisas do mundo. O Espírito Santo vai estar dando interesses a mim e a você por coisas eternas, por coisas que nunca vão ter fim. Diga comigo: eu tenho uma casa lá no céu, que vou morar eternamente nela. Não vou pagar aluguel, ninguém vai me tirar, ninguém vai me incomodar, e o Senhor já me deu. E o Espírito Santo coloca na nossa cabeça essa certeza. O Espírito Santo nos dá essa convicção: eu tenho e ninguém vai me tomar. Eu tenho, eu ganhei de presente e ninguém vai me tomar. Amém? O Espírito Santo é um presente de Cristo para o cristão. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Duas coisas reveladoras vemos nesse versículo. Primeiro, para andar com o Espírito, precisa crucificar a carne, morrer para o mundo. Mundano não anda com o Espírito Santo. Mundano não vive com o Espírito Santo. Mundano não sente o Espírito Santo. Então, tem que acabar com as coisas do mundo, tem que fazer morrer a natureza carnal, para desfrutar da presença gloriosa do Espírito Santo. Segundo, quem não tem o Espírito Santo não é de Deus, é do mundo, é do diabo, mas não é de Deus. Só é de Deus quem tem o Espírito Santo. E aí você me pergunta: só tem o Espírito Santo quem fala em línguas? Não. O dom de línguas estranhas é um dom, já está dizendo, é um dom. Não importa se eu vou ter o dom de línguas estranhas, não importa, existe aí vários dons. O que eu não posso deixar de ter é o Espírito Santo. Quem está entendendo? Diga amém. Glorifique o nome do Senhor. Se falar em línguas, se tiver o dom de línguas estranhas, glória a Deus, amém. Se tiver o dom da profecia, se tiver o dom do ensino, se tiver o dom da palavra, louvado seja Deus. Existem vários dons, a gente pode fazer uso de um deles, pelo menos. Mas o mais importante não são os dons. O mais importante é a pessoa do Espírito Santo vivendo em nós. Diga assim comigo, diga: Espírito Santo, entra na minha vida hoje.
Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Não em virtude de obras de justiça, que nos houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Compartilhe comigo. Diga, irmão, Deus não te deu o Espírito Santo para tu teres gotinhas. Deus deu o Espírito Santo como pedido de Jesus, para abundantemente o Espírito Santo está em nós. Não são algumas gotinhas, mas é a abundância. Diga comigo, eu quero a abundância de Deus. Aleluia. Não ignore, amado, não ignore o cristão que sonha orando em línguas. Não ignore o cristão que já acorda com os joelhos pulando da cama, joelhos dobrados, glorificando a Deus e falando em línguas. Não ignore isso não. Por quê? É um crente que busca a abundância do Espírito Santo na vida. Eu não quero ter apenas o Espírito Santo num momento aqui no culto. Não, eu quero ter o Espírito Santo na minha vida, em casa, na rua, viajando. Eu quero estar com Ele. Ele também quer estar comigo. Nós queremos parceria. Ele quer ser meu amigo. Eu quero ser amigo dele. Então é maravilhoso. O que não é bom é o crente acordar estressado. O que não é bom é o crente acordar assombrado. Tem crente que quando acorda é repreendendo o diabo. Era para ser diferente. Quando acordar glorificando a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo já está aqui comigo. Não sai da minha vida. Oh, glória a Deus. Isso é bom. O Espírito Santo não sair da sua vida a hora nenhuma. Ele é uma dádiva, ele é um presente, ele é precioso, ele é glorioso. Ele regenera, ele renova. Amém? Diga, ele é uma água jorrante, constantemente. Como receber o Espírito Santo? Com quebrantamento. A primeira coisa é quebrantamento. Não recebemos o Espírito Santo com a mente fora, em outra dimensão, sem nenhum interesse, sem nenhuma vontade, desprezando. Não, ninguém recebe o Espírito Santo desprezando ele. Amém? Imagina, né? Quantos de nós não identificamos uma pessoa quando está nos desprezando? Chegamos a dizer, puxa, fulano me tratou com desprezo. Não podemos fazer isso com o Espírito Santo, tratá-lo com desprezo. Ele está aí, mas não estou interessado não. Tudo bem que você não esteja interessado, mas não despreze não. Se a gente quer o Espírito Santo, temos que nos quebrantar o coração, ficar entusiasmado. Eu te quero, Espírito Santo, eu te desejo na minha vida. Orar e suplicar. Orar e suplicar. O que é suplicar? É ter aquele desejo ardente no coração. Eu quero.
Eu quero, Senhor, ser batizado no Espírito Santo. Eu quero os dons. Eu quero, Senhor, o dom de línguas. Você já pediu? Talvez você não tenha ainda, porque você ainda não pediu. Pedir e dar-se-vos-á. É necessário pedir o dom da palavra. Senhor, eu quero o dom da palavra. Eu quero pregar com sabedoria. Eu quero pregar com autoridade. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero profetizar a tua palavra. Eu quero pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados. O que é isso? Está entusiasmado por aquilo que Deus proporciona, por aquilo que Deus deixou à disposição para nós. É ter sede, amado. Para receber o Espírito Santo precisamos ter sede. Sede de Deus, sede do espiritual. E não sede do carnal, sede do espiritual. João 7,37 diz assim: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do que Jesus estava falando? Do Espírito Santo que ainda haveria de vir. O Espírito Santo que haveria de ser pedido ao Pai para vir, é o Espírito Santo que mata a nossa sede espiritual. Se você se enche do Espírito Santo, você vai dormir bem, você vai acordar bem. Você vai viver uma vida prazerosa, porque o Espírito Santo é a vida prazerosa de Jesus em nós, no nosso coração, na nossa mente. Aleluia, aleluia. Há momentos que a preocupação vem, há momentos que você se sentirá preocupado, mas você se sentirá também consolado, ajudado. Você ouvirá a voz do Espírito Santo dizendo: não tenha medo, eu estou contigo. Essa luta vai passar, essa aflição vai desaparecer. E logo você recebe dele o regozijo, porque o Espírito Santo é aquele que regozija a nossa vida. Amém? E finalmente, para que receber o Espírito Santo? Eu já falei de tantas coisas, né? Eu já falei aqui um monte de coisas que servem para nós respondermos para que receber o Espírito Santo. Mas eu quero responder essa pergunta com duas coisas que eu ainda não falei. Para que receber o Espírito Santo? Para ter poder, para testemunhar de Jesus. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? O Espírito Santo te dá poder para você testemunhar. O Espírito Santo te dá poder para você pregar. O Espírito Santo te dá poder para você expulsar demônios. O Espírito Santo te dá poder para você ir na casa do doente e, em nome de Jesus, curar, libertar, salvar aquela pessoa. Amém? Isso é extraordinário. Passamos a ser, nas mãos do Espírito Santo, um instrumento vivo. Passamos a ser uma ferramenta usada por Ele, usada para curar, usada para ensinar a palavra, usada para prever o futuro. Usada. Quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado, diga amém.
sinta desejo pelo Espírito Santo. Ame a pessoa do Espírito Santo. Comece a pedir: Espírito Santo, me usa. Espírito Santo, me enche de ti. Espírito Santo, me batiza com fogo. Espírito Santo, eu te quero. Porque se você quiser, o Espírito Santo quer. Mas, meu irmão, se nós não quisermos, o Espírito Santo não quer. Você entendeu? Você precisa querer. Eu preciso querer. Senhor, me usa. Senhor, lá perto da minha casa tem alguém doente. Eu fico assim com covardia para ir lá. Eu fico com medo. As pernas tremem. Senhor, me usa. Me enche do teu Espírito. E o Espírito vem, te toma, e você vai lá e repreende aquele mal. Você entendeu? Você entendeu? E para que mais? Para que mais receber o Espírito Santo? Para desenvolver abundantemente o fruto. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é a alegria. O fruto do Espírito é a paz. O fruto do Espírito é a paciência. O fruto do Espírito é a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E é muito lindo o crente cheio do fruto. Imagina um crente paciente. Um crente que não se estressa, ele tem domínio próprio. As pessoas vivem estressadas por falta de domínio próprio. Falta ali domínio próprio. Ela quer brigar, se aborrece. Até o semblante muda quando a pessoa não tem o Espírito Santo. E quando tem também, o rosto muda, o semblante muda, a pessoa fica alegre, contente, feliz, não se estressa. Deus não enviou Jesus para morrer na cruz para ter uma igreja estressada. Ei, a verdadeira igreja de Jesus não é estressada. Os crentes estressados que tem ainda não fazem parte da igreja de Jesus. Não. Eles estão caminhando para fazer parte da igreja de Jesus. Que faz parte da igreja de Jesus, ele desenvolve o fruto do Espírito. E João 15:8 diz assim: nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.